Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio da série de Halloween aqui no canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje trago-vos o caso da Elisa Lam. Mas antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande like se estão a gostar desta série e por fim também, claro, de ativar as notificações para que não percam então os próximos episódios. Hoje então trago-vos um caso que vocês já me pediram muito para fazer aqui no canal e eu achei que este caso era um caso perfeito para falar na série de Halloween, portanto trago-vos esse caso hoje, que é portanto o caso da Elisa Lam. É realmente um caso muito estranho, muito misterioso, é daqueles casos que eu sinto que é realmente um quebra-cabeças para muitas pessoas, porque este caso é obviamente bastante conhecido, toda a gente o conhece, praticamente toda a gente o conhece, e é realmente aqueles casos que ninguém consegue realmente perceber o que é que poderá ter acontecido à Elisa e portanto hoje vamos então falar sobre isso e vamos então começar. A Elisa Lam era uma jovem que nasceu a 30 de abril de 1991 e que infelizmente foi encontrada dentro de um tanque de água no topo do Hotel Cecil, portanto Cecil Hotel, em Los Angeles, no dia 19 de fevereiro de 2013. A Elisa era filha de imigrantes de Hong Kong que tinham um restaurante em Vancouver, portanto no Canadá, e a Elisa era estudante na Universidade de British Columbia, também em Vancouver, no Canadá. Por volta desta altura, portanto em 2013, a Elisa não estava registada como aluna na universidade. Eu não vos sei dizer o porquê, eu tentei perceber o porquê e fui procurar, mas não encontrei nenhuma resposta. Mas ela não estava registada como aluna nessa altura e ela decidiu fazer uma viagem pela costa da Califórnia. A Elisa fez esta viagem toda sozinha, ela inclusive visitou o Jardim Zoológico de San Diego e na altura colocou fotos nas redes sociais e foi então a dia 26 de janeiro que a Elisa chegou a Los Angeles. Passado 2 dias então dela estar em Los Angeles, ela foi então hospedar-se no Hotel Cecil, portanto Cecil Hotel. Quando a Elisa se hospedou no Cecil Hotel, ela inicialmente foi colocada num quarto com outras pessoas no 5º andar, portanto ela estava a partilhar o quarto com outras pessoas. E o que aconteceu foi que essas pessoas foram reclamar ao hotel que não queriam a Elisa no quarto porque a Elisa apresentava comportamentos muito estranhos. E então foi passado 2 dias que o hotel colocou a Elisa num outro quarto. Foi então no dia 19 de fevereiro de 2013 que o hotel estava a receber muitas reclamações por parte dos hóspedes que diziam que a água estava estranha. E quando eu digo que a água estava estranha, as reclamações eram que a água tinha pouca pressão, portanto não havia praticamente pressão nenhuma de água, que a água estava preta e que para além disso a água também tinha um sabor muito estranho. Após todas estas reclamações por parte dos hóspedes, foi então quando os funcionários do hotel foram ao topo do hotel para ir verificar o que é que se passava com os tanques de água, para ver então qual é que era o problema, e foi então quando abriram um dos tanques de água que encontraram o corpo da Elisa Lam lá dentro. Quando encontraram o corpo da Elisa estava completamente nu e as roupas que ela estava portanto a usar estavam a flutuar dentro do tanque e encontraram também com ela as chaves do quarto e o seu relógio. Quando o corpo da Elisa foi encontrado, o corpo já estava em estado de decomposição e também estava inchado, portanto tudo indica que a Elisa já estava naquele tanque há algum tempo. A 21 de fevereiro, o escritório de meteorologista de Los Angeles emitiu que a causa da morte da Elisa tinha sido afogamento acidental com transtorno bipolar como um fator significativo. E quando fizeram a autópsia não havia qualquer sinal de agressão física, nem de agressão sexual, nem de suicídio. Também fizeram testes toxicológicos e não encontraram nada de muito estranho, ok? Basicamente encontraram medicação que foi encontrada também no quarto da Elisa, portanto medicação que ela estava a tomar, medicação prescrita pelo seu médico, porque na verdade a Elisa tinha um transtorno bipolar, mas mais à frente já vou falar um bocadinho melhor em relação a isso. Havia também uma pequena quantidade de álcool presente no sangue da Elisa, mas foi uma quantidade de 0,02% e para além disto não foi encontrada qualquer outra substância. Como eu vos disse anteriormente, a causa oficial da morte da Elisa foi afogamento acidental, no entanto existia uma grande pergunta por responder, que era
como é que a Elisa foi parar àquele tanque. Quando a investigação começou, a polícia pediu ao hotel as gravações feitas pelas câmaras de segurança do próprio hotel para tentar perceber o que é que a Elisa tinha feito antes de ir parar àquele tanque, para tentarem perceber se conseguiam encontrar alguma pista. E é então aqui que o grande mistério à volta da morte de Elisa Lam começa, porque quando a polícia começou a ver as gravações, encontraram uma gravação muito estranha da Elisa no elevador. Vou mostrar-vos aqui a gravação então que a polícia encontrou da Elisa, e a Elisa estava no elevador e então a Elisa estava com um comportamento realmente muito estranho. É possível ver nestas imagens que a Elisa entrava no elevador e percebia que o elevador não fechava as portas, nem que se mexia, e de repente a Elisa começa a carregar em todos os botões, só que o que acontece é que o elevador simplesmente não fecha. É muito estranho. E depois ela começa a ficar ainda mais estranha, porque ela de repente olhava para a porta do elevador e parecia quase como se ela estivesse a ver se alguém vinha, estão a perceber? Porque ela de repente corre para dentro do elevador, esconde-se dentro do próprio elevador, como se estivesse a fugir de alguém. Pelo menos é isto que me parece a mim e que parece a praticamente todas as pessoas que já viram estas gravações. E portanto, como podem ver, é realmente estranho, porque existem momentos em que a Elisa sai do elevador, começa a fazer movimentos muito estranhos com as suas mãos e de repente ela sai definitivamente do elevador. E o mais estranho disto tudo é que no momento em que ela sai do elevador, o elevador fecha as portas. A pergunta principal que existe neste caso, e que toda a gente se pergunta mesmo, é como é que a Elisa conseguiu chegar ao terraço do hotel e acabar no tanque. É muito estranho que a Elisa tenha conseguido chegar até ao terraço do hotel sozinha, porque primeiro de tudo o terraço é uma área restrita do hotel, ok? Só para vocês terem uma noção, as pessoas para irem até ao terraço tinham de estrancar imensas portas com identificação, portanto apenas os funcionários conseguiam ir até ao terraço. Já para não falar também que toda a gente assume, não é, que a Elisa estava sozinha, e então uma das perguntas principais também que se faz é como é que a Elisa conseguiu entrar dentro do tanque e fechar a tampa, porque a Elisa, quando estava dentro do tanque, a tampa estava fechada, estava por cima do tanque, e portanto era completamente impossível a Elisa, estando dentro do tanque sozinha, conseguir fechar a tampa. Estão a perceber o que eu queria dizer? E então é realmente muito estranho, porque alguém teria de fechar a tampa. E por essa razão é que este caso é tão estranho, porque existem muitas perguntas sem respostas, e por isso vou então começar por vos falar de algumas teorias. A primeira teoria que eu vos vou falar é de que a Elisa estava a ter uma crise mental provocada pelos medicamentos. Muitas pessoas dizem que, quando falam sobre este caso, dizem que a Elisa não tinha qualquer substância no seu organismo. No entanto, isso não é totalmente verdade, ok? Porque quando a autópsia foi feita, a Elisa tinha, sim senhora, substâncias no organismo, simplesmente eram medicamentos que eram prescritos para o transtorno bipolar que ela tinha. Portanto, a Elisa tinha um transtorno bipolar e tinha de ser medicada. E quando fizeram a autópsia à Elisa, encontraram medicamentos que eram prescritos pelo médico da Elisa devido ao seu transtorno bipolar, e encontraram também, enfim, medicamentos sem receita médica como ibuprofeno. E então muitas pessoas acreditam na teoria de que muito provavelmente a Elisa estava a ter um transtorno mental, portanto estava a ter uma crise mental provocada pelo seu transtorno bipolar, e que por isso é que ela estava a ter aqueles comportamentos estranhos no elevador. No entanto, isso justifica apenas o comportamento da Elisa, ok? Não justifica de todo como é que ela foi parar ao tanque, mas esta é uma das teorias. A segunda teoria é de que a gravação do elevador foi, na verdade, alterada. Este vídeo foi liberado pela própria polícia de Los Angeles, portanto pela LAPD, e a verdade é que, pronto, este vídeo tem 2 minutos e meio, mais ou menos, portanto aproximadamente 3 minutos. Existe a teoria de que este vídeo foi alterado porque a marcação do tempo no canto direito do vídeo está desfocada, já para não falar que em muitos momentos do vídeo que a boca da Elisa está pixelada. Muitas pessoas que acreditam nesta teoria acreditam que a polícia possa ter alterado o vídeo de propósito. Muitas pessoas que analisaram o vídeo dizem também que existem momentos que foram abrandados, portanto que colocaram numa velocidade mais lenta, e existem também muitas outras pessoas que dizem que muitos minutos desse vídeo foram totalmente apagados e que o vídeo foi editado. Quem acredita nesta teoria de que o vídeo foi alterado acredita que o vídeo possa ter sido alterado porque a polícia estava a tentar
esconder o que tinha realmente acontecido. Existe a teoria de que possivelmente estava mais alguém com a Elisa, daí ela estar a fazer aqueles gestos e tudo mais, ou estar a fugir de alguém. Existe a teoria que possivelmente estivesse realmente ali alguém e que ao alterarem o vídeo que retiraram essa pessoa da filmagem. E qual a razão disso? Ninguém sabe, mas existe a teoria de que é possível que estivesse realmente ali alguém e que a polícia estivesse a tentar esconder isso por ser algum funcionário do hotel ou algo do género, visto que este hotel já tinha uma reputação muito má e que talvez devido a isso estivessem a tentar abafar todo este caso. O que me leva então à próxima teoria, que é a teoria de que a Elisa foi na verdade assassinada. E existem várias razões para esta teoria, acho que elas são bastante óbvias tendo em conta o que eu já vos falei aqui, portanto acho que o tanque é logo uma coisa que nos faz pensar que ela possivelmente possa ter sido assassinada, porque é completamente impossível a Elisa ter ido parar aquele tanque sozinha, porque como eu já vos disse anteriormente, o acesso até ao terraço era um acesso muito restrito e era impossível a Elisa conseguir passar por lá sozinha porque não tinha acesso, já para não falar que a tampa do tanque estava fechada e era completamente impossível a Elisa fechar essa tampa estando dentro do tanque e portanto existe a teoria, como eu vos disse anteriormente, de que realmente alguém tentou assassinar que assassinou a Elisa, que isto foi realmente um homicídio, mas realmente é estranho porque não existem evidências disso, porque a Elisa foi vista sozinha no elevador. O que é certo é que parecia que ela estava realmente a fugir de alguém, por isso eu não acho esta teoria totalmente descabida, muito pelo contrário. Juntamente com esta teoria existe também aquela ideia de que a Elisa talvez pudesse ter sido abusada sexualmente, no entanto, como eu já vos disse anteriormente pessoal, segundo a autópsia não havia qualquer indicação de que a Elisa tivesse sido abusada sexualmente, não havia mesmo qualquer evidência disso e portanto em relação a esta teoria existem realmente evidências que apoiam a ideia de que a Elisa estava a fugir de alguém, no entanto não existem evidências de que ela tenha sido assassinada. A próxima teoria que eu vos venho então falar é capaz de ser a teoria mais conhecida à volta deste caso, que é a teoria de que a Elisa foi morta por um espírito. Eu acho que, tendo em conta as evidências que existem em relação a este caso, acho que tornar um espírito um suspeito é uma ótima opção, porque realmente não existem provas de mais alguém com a Elisa. Portanto, ela foi parar ao tanque sozinha, fechou a tampa sozinha, foi parar ao terraço sozinha, estava no elevador sozinha e portanto existe a teoria de que isto na verdade foi um homicídio feito por um espírito, pronto. Isto porque, como vocês puderam ver pelo elevador, realmente há aquela ideia de que ela está a falar com alguém ou que está a mexer as mãos, de repente está-se a esconder e o mais estranho é que ela está completamente sozinha naquele momento. É importante também referir que esta teoria não vem do nada, não vem apenas do facto de a Elisa estar sozinha, mas também devido ao local onde a Elisa estava. Eu não sei se vocês sabem, mas o Cecil Hotel é conhecido por ser um hotel assombrado. Não sei se dizer que é um hotel assombrado está totalmente correto, ok, mas é um hotel com uma reputação não muito boa, tendo em conta as coisas que já aconteceram lá dentro. Este hotel ficou bastante conhecido por abrigar assassinos e um deles é um serial killer que se chama Richard Ramirez, que era um serial killer responsável pela morte de 13 mulheres e para além disso este lugar também já foi um lugar onde ocorreram muitos suicídios e mortes acidentais. E para além disto tudo, o Cecil Hotel foi também um dos últimos sítios onde a Black Dahlia esteve. Eu não sei se vocês se recordam da Black Dahlia, que era portanto a Elizabeth Short. Eu já fiz um vídeo sobre esse caso. A Elizabeth Short infelizmente foi assassinada e até hoje não se sabe quem foi o seu assassino e portanto acho isto uma coincidência realmente interessante. E pronto, eu vou deixar na caixa de descrição esse vídeo caso vocês ainda não tenham visto, é um vídeo bastante antigo, eu já fiz isso há bastante tempo e portanto o Cecil Hotel também é bastante conhecido por ter recebido a Black Dahlia. E então, só para vocês terem uma noção, já aconteceram pelo menos 15 assassinatos e suicídios no Cecil Hotel desde o momento em que ele abriu, que foi portanto em 1924. Uma história até mais recente que aconteceu em 2015 no Cecil Hotel foi a história de um senhor
com 28 anos que supostamente se suicidou no Cecil Hotel, portanto ele atirou-se da janela. E por isso, como podem ver, este hotel foi mantendo realmente uma reputação muito má ao longo dos anos, desde o momento em que abriu, e realmente onde aconteceram muitos atos de violência bastante estranhos e assustadores. Devido também à reputação deste hotel, existe a teoria não apenas de que a Elisa foi assassinada por um espírito, mas que possivelmente foi assassinada pelo espírito do serial killer que eu vos disse anteriormente que estava hospedado neste hotel. E é isto, pessoal, estas são as principais teorias então que existem em relação ao caso da Elisa Lam. Eu pessoalmente não acredito muito na teoria dos espíritos, apesar de eu perceber o porquê de essa teoria existir, não é? Porque realmente não existe explicação para aquele vídeo, porque não existe. E portanto eu não consigo ter uma teoria muito certa sem me basear em algumas teorias que não estão comprovadas e portanto baseando-me numa teoria que não está comprovada é a teoria de que o vídeo possa ter sido alterado. Eu acho que se existisse realmente uma evidência de que o vídeo tinha sido alterado, acho que dava logo para ter uma teoria mais plausível, que seria, portanto, alguém estar a perseguir a Elisa, estar atrás dela para cometer então o homicídio. E eu acho que essa pessoa teria de ser alguém com acesso ao telhado, portanto alguém que trabalhasse no hotel, e pronto, e é basicamente isso que eu acho, que muito possivelmente alguém a tenha atraído até ao terraço e que infelizmente tenha morto a Elisa. É realmente um caso muito estranho. E uma curiosidade também interessante que eu quero falar é em relação ao elevador, porque muitos investigadores foram ver o elevador e o elevador não apresentava qualquer tipo de problema. Portanto, não existe realmente explicação do porquê do elevador não ter fechado as portas e só ter fechado as portas quando a Elisa saiu então do elevador. Portanto, a teoria do espírito diz que o espírito estava, portanto, a impedir que as portas fechassem para que ela não pudesse escapar. E por outro lado, a teoria que eu pessoalmente considero mais plausível é de que alguém modificou o elevador, por assim dizer. Portanto, alguém programou o elevador para que ele não saísse daquele sítio, exatamente para encurralar a Elisa. Portanto, possivelmente a pessoa que colocou a Elisa dentro do tanque. Eu pessoalmente acredito mais nisto, ok? No entanto, eu percebo perfeitamente o porquê dos espíritos e daí eu ter falado sobre este caso nesta série, porque realmente é um caso muito estranho e é como eu vos digo, eu estou mais inclinada para a teoria de que alguém assassinou a Elisa. No entanto, não consigo também ter 100% certeza da minha teoria, porque não existem evidências que a suporte, não é? Portanto, não existem realmente evidências de que o vídeo foi alterado. No entanto, pessoal, quer tenha sido um espírito ou não, este é um caso realmente muito bizarro e um caso que infelizmente continua a ser um mistério até aos dias de hoje. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Este é um caso realmente muito misterioso e que vocês já me tinham pedido imenso para falar aqui no canal, portanto eu espero que vocês tenham achado interessante e espero também que eu não vos tenha desiludido, como é óbvio. Não se esqueçam também, claro, de deixar a vossa opinião abaixo nos comentários. Eu quero mesmo muito saber o que é que vocês acham, se acreditam na teoria dos espíritos, se acreditam mais na teoria de que foi um homicídio ou se acreditam noutra coisa qualquer, não sei. Digam abaixo a vossa opinião, porque eu tenho muita curiosidade para saber qual é que é a vossa posição em relação a este caso. E por fim também volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal, deixem o vosso grande like e por fim também que ativem as notificações para que não percam os próximos vídeos. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no próximo episódio. Beijinhos!